Graça e paz, queridos irmãos. Hoje nós estamos aqui para iniciar mais uma série. E nessa série nós vamos falar sobre um tema muito importante nos dias de hoje. Nós vamos falar sobre vida abundante. Hoje nós vemos que muitas pessoas, de muitas formas, elas procuram essa plenitude, elas procuram a abundância, elas procuram a felicidade. Muitas pessoas, inclusive, pagam caro para se ter um curso de como se achar a felicidade, como se a felicidade fosse algo que pudesse ser achado quando você paga um curso. Então, nós hoje vamos falar sobre a verdadeira vida abundante, porque existe a abundância em muitos aspectos, mas a verdadeira abundância só há uma forma de nós conseguirmos, e ela está registrada no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9 e 10. E eu gostaria de apresentar para você, nesta hora, o que Jesus vem, qual é a proposta que Jesus vem para trazer para aquele povo e trazer para mim e para você hoje. Bem, Jesus diz no versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, para matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Algumas versões, eu gosto dessas versões, que traz abundância. Tem uma versão que traz plenamente, a NVI traz plenamente, mas a ARA diz, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui a palavra abundância e a palavra plenamente, elas têm o mesmo significado, tanto é que elas podem ser substituídas. Quando nós falamos de abundância, nós realmente podemos lembrar de Jesus, porque Jesus, por onde ele passava aqui durante o seu ministério, Jesus ele trazia uma mensagem. Cada comportamento, cada atitude que Jesus tinha, ela era totalmente intencional para se deixar uma mensagem. Nós vemos quando Jesus, no episódio do casamento, quando ele transforma a água em vinho, ele simplesmente não transforma água em vinho. Ele transforma água no melhor vinho. Ele transforma no melhor. Sabe por quê? Porque ele era abundante. Ele queria deixar uma mensagem ali naquele momento. A mensagem que ele queria deixar é que com ele você poderia ter abundância, você poderia ter mais do que esperava. Porque a abundância é isso mesmo que significa. A abundância é além da medida, é uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que esperava. Tudo o que Jesus fazia, queridos, era mais do que as pessoas podiam esperar. No milagre da água, da transformação da água em vinho, não era simplesmente transformar em vinho, mas transformar no melhor vinho. Quando nós vemos Jesus no milagre da grande pesca, quando ele está ali com Pedro e de repente eles não pescam a noite inteira, eles não encontram nada e quando eles se encontram com Jesus, Jesus faz aquele milagre. Jesus simplesmente não traz uma quantidade de peixe que daria talvez para uma semana. A quantidade de peixe é tão grande que o texto nos relata que precisou chamar outros pescadores para ajudar Pedro de tanto peixe que tinha. Os peixes eram tanto, era em grande quantidade, mais do que se esperava, que quase arrebentavam a cesta. No episódio do milagre dos 5 pães e dos 2 peixes, também nós vemos isso. Jesus transforma aquilo numa quantidade que dá para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E no final ainda sobra 12 cestos. Isso era a abundância. Queridos, Jesus, tudo que ele fazia, ele deixava uma mensagem. Uma mensagem de que com ele havia abundância, com ele havia plenitude, nele havia abundância. Ele era a plenitude, ele era a vida. Ele era a vida que as pessoas precisavam ali. Queridos, a vida eterna que Jesus está aqui nos trazendo hoje, a vida abundante é essa vida eterna, é a vida de Deus. Quando ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, ele não estava falando simplesmente nessa vida terrena, ele estava falando da vida abundante, ele estava falando da vida eterna, ele estava falando da vida de Deus. E essa vida abundante, ela é tanto para o nosso presente, ou seja, a nossa vida eterna, ela começa aqui e ela também é para o futuro, é para o porvir, é quando estaremos com Ele eternamente.
É muito interessante que nós entendamos que Jesus, primeiro ele fala do ladrão, para depois ele falar dele. Ou seja, o ladrão, ele era egoísta. O ladrão é egoísta. E Jesus não. Jesus, ele é totalmente altruísta. Ele veio para dar. O ladrão, ele rouba. Mas Jesus, ele dá. Jesus, ele se oferece. Na verdade, ele se oferece como o Cordeiro para salvar a humanidade. É importante também que nós entendamos que é somente por meio dele que o homem pode se reconciliar com Deus e obter essa vida abundante. Quando Jesus diz, eu sou a porta, ou seja, quando ele diz, eu sou o caminho, ele já nos diz o que nós podemos encontrar estando nele. Nós podemos encontrar salvação, provisão e cura. A vida abundante é a salvação. A vida abundante é a vida eterna. A vida abundante é a vida de Deus. E essa vida, ela só se dá por meio de um relacionamento com Deus. Quando nós não estamos em Cristo, nós não podemos ter essa plenitude, essa abundância que nós precisamos ter. Jesus veio para reconciliar o homem com Deus e levá-lo de volta ao propósito original. Qual era o propósito original de Deus com o homem? Nós precisamos voltar ao Éden, voltar a Adão e entender o propósito original de Deus com Adão era de relacionamento, era se relacionar com o homem, era se relacionar com Adão. Esse era o propósito e que foi perdido depois da queda. Mas antes da queda, no jardim do Éden, Adão, ele possuía essa vida abundante, ele possuía essa vida plena, ele possuía esse relacionamento vivo e real e constante com Deus. É muito importante que nós entendamos que não há abundância ou plenitude fora de Cristo. Por melhor que seja a vida do homem, por mais bens que um homem possa ter, por mais realizações de sonhos que um homem possa ter, por qualquer coisa que o homem pode achar nessa terra, e ele pode dizer, eu sou o homem mais feliz dessa terra. Se ele não tiver Cristo, ele não pode dizer que ele tem a plenitude. Porque essa plenitude nós só vamos encontrar em Cristo Jesus. Essa plenitude só pode ser preenchida pela presença de Jesus através do Espírito Santo. Queridos, Jesus, ele te convida a uma vida muito melhor do que a que nós temos. Não, mas eu acho que eu tenho uma vida boa. Ele tem uma vida sobremaneira, excepcionalmente melhor para mim e para você. Em 1 Coríntios 2:9, o apóstolo Paulo nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é para mim e para você. Nós, muitas vezes, queridos, nós estamos, mesmo sendo cristãos, nós estamos vivendo uma vida pequena, uma vida rasa em Deus, não é porque Deus assim o quer, porque Ele já fez tudo, Ele já deu a vida. É porque muitas vezes nós não estamos tomando posse, nos apropriando e fazendo aquilo que nós precisamos fazer para viver essa vida abundante. O plano de Deus para você, querido, nada mais é do que um novo coração. É isso que Deus tem para mim e para você, um novo coração, uma nova criatura. A vida abundante, ela começa com o recebimento de um novo coração. Quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, ali começa a nossa vida abundante, porque ali nasce um novo homem. O nosso homem espiritual que estava morto, ali agora ele nasce. E como está escrito em 2 Coríntios 5:17, todas as coisas, quando nós estamos em Cristo, tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas e as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. As coisas novas, as novidades de vida, começa com um novo coração. E o novo coração, ele diz respeito à nossa natureza gerada pelo Espírito Santo, a nossa nova natureza gerada pelo Espírito Santo. Queridos, mesmo que o corpo e a velha natureza ainda não tenham sido totalmente sepultados, porque ainda estamos em uma carne, o que importa agora é a vida que nós vivemos, é a vida em Cristo. E essa vida nós vivemos pela fé. E às vezes você pode se perguntar, por que mesmo sendo cristão, eu não consigo sentir essa plenitude, eu ainda me comporto segundo a minha velha natureza? É porque muitas vezes nós confiamos em Cristo para a nossa salvação, mas nós resistimos a uma transformação.
Não basta, queridos, nós sermos salvos, nós precisamos ser transformados. E a Bíblia diz que nós seremos transformados de glória em glória. Então, nós não podemos resistir a uma transformação. Muitas pessoas, elas acham que simplesmente elas só vão ser salvas no Espírito e vão ficar do jeito que está. A obra do Espírito Santo, a obra de Jesus, não é para que nós fiquemos como nós estamos. O plano de Deus para a sua vida e para a minha vida é uma transformação e nos transformar à imagem do seu Filho Jesus. O propósito de Deus é que eu e você parecemos com o nosso irmão mais velho. O propósito de Cristo é que nós nos pareçamos com Jesus. E quem era Jesus? Como era Jesus? Jesus, ele tinha um coração puro. Jesus, ele tinha um coração sereno. Jesus, ele tinha foco, ele sabia qual era o destino dele e o que ele veio fazer aqui. E acima de tudo isso, Jesus, ele tinha um coração espiritual. Ele possuía a comunhão perfeita com o Pai. Jesus tinha essa comunhão perfeita com o Pai porque ele também tinha um coração espiritual. Ele era 100% homem, mas ele era também 100% Deus. Um relacionamento íntimo com o Pai era o que Jesus tinha. Ele conhecia o Pai e o Pai o conhecia. Queridos, a vida abundante é essa vida eterna. E a vida eterna, como está registrado em João 17:3, consiste em conhecer a Deus como o único Deus e a Jesus Cristo. Queridos, enquanto nós não conhecemos a Jesus, nós não podemos dizer que nós já temos a plenitude da qual nós precisamos. Nós já fomos salvos, mas a palavra nos afirma que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. E quando nós conhecemos a Jesus, nós também conhecemos a Deus. Ou seja, o conhecimento ou relacionamento de Deus é essa chave para a vida abundante. Em Oséias 6:3, o profeta, ele chama o povo ao arrependimento e a uma reconciliação com Deus. Ele diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque esse é o propósito de Deus para a vida do homem, é que nós não apenas o conheçamos de ouvir falar, o conheçamos porque alguém falou, o conheçamos pela experiência de alguém, mas Deus quer que nós o conheçamos pela nossa própria experiência, pelas nossas próprias vivências. Conhecer a Deus vai requerer de nós investir tempo de qualidade, leitura da palavra, porque sem isso é impossível nós conhecermos a Deus. Conhecer a Deus vai requerer de nós investir nesse relacionamento. Eu não posso dizer que eu conheço a Deus se eu não ando com Deus. Eu não posso dizer que eu conheço uma pessoa simplesmente porque eu fui apresentada àquela pessoa. Eu posso até conhecer, saber o nome daquela pessoa porque eu fui apresentada àquela pessoa. Mas isso não é suficiente para dizer que eu conheço aquela pessoa na intimidade. Conhecer alguém na intimidade vai requerer que eu gaste tempo com essa pessoa, para que eu possa dizer, eu a conheço. Da mesma forma, é o nosso relacionamento com o Pai. Da mesma forma, é o nosso relacionamento com Cristo, por meio do Espírito Santo. Nós precisamos investir tempo, nós precisamos de autodisciplina, queridos, para que haja essa transformação, para nós podermos viver a vida abundante que já está disponível. Sem um relacionamento, sem investir tempo, sem disciplina, nós não vamos avançar, nós não vamos progredir, nós não vamos crescer de glória em glória. E é isso que Deus tem para nós. Isso já está disponível para nós. Então, que nós entendamos, queridos, que a vida abundante que Deus tem para nós, ela consiste em salvação e transformação da nossa alma. E que nós possamos entender e aceitar esse convite, porque Jesus, ele já fez a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte, de aceitar essa nova vida, de aceitar esse relacionamento, de aceitar viver na plenitude do Espírito Santo para as nossas vidas, para que nós possamos ter essa vida que ele veio nos oferecer. Amém.